Os bichinhos, eles são os anjinhos, né? Eles vêm para ajudar a gente a seguir nosso caminho aqui. Energeticamente falando, o gato, ele transmuta energia. Então, se tem algum problema na casa ou com o tutor, ele pega aquilo para ele, para não prejudicar o tutor, né, ou a casa, e transmuta energia, é muito mais fácil, né? Só se for algo muito pesado que precisa de ajuda mesmo. O cachorro, ele não transmuta energia. Além do cachorro precisar muito mais da gente, a energia de tanto do tutor quanto da casa, eles pegam, mas muitas vezes causa doença no cachorro. Por isso que o cachorro fica mais doente do que o gato, por exemplo. Que o papel dos animais aqui é para ajudar a nossa evolução. Por que aquele bichinho está na tua vida? Não é por acaso. É para você se desenvolver também na parte do amor incondicional. E quando eles partem para outra dimensão, é na colônia dos animais, que eles vão brincar lá também. Às vezes também tem relatos assim, ó, que tem a ver com a casa, né? A pessoa morava num local e o cão tava bem, o gato tava bem. O gato tem uma dificuldade de mudança ainda, né? Sim. Aí mudou de casa, o bicho adoeceu, né? Claro. Quando a gente tá passando por alguma coisa não muito boa, é legal fazer proteção dos animais também. Porque às vezes tem cômodos num ambiente, que a gente tá falando, que ou o bicho fica lá muito tempo ou ele evita, né? Sim. Tem muito disso também, né? Então como é que as pessoas podem começar a prestar atenção e também dedicar uma atenção para os bichinhos que estão perto, Sim. né? Você tem curiosidade em saber como proteger ambientes carregados? Sabe como faz isso? Tem ideia? Busca informações em relação a isso? Como são as experiências fora do corpo dentro de um contexto de trabalho, de amparo? É possível termos proteção energética para os animais, para os pets, e como funciona a formulação das energias nesses seres? Casos de apometria, casos de desobsessão, de locais que tinham energias carregadas e suas resoluções. Amplas possibilidades serão tratadas hoje aqui. Então, fica até o final. Nos próximos instantes, esses assuntos serão tratados com muita propriedade por Thaís Joia. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Rafael. Mais uma vez aqui, muitas coisas para contar, né? Novidades do mundo espiritual, que eu falo que são as fofocas astrais, mas muito, muito feliz de estar aqui de novo, né? Vamos bater um papo, falar um pouquinho sobre a outra dimensão, entender como que funciona para as pessoas, para os animais, para os ambientes, né? É importante. Tem gente que acha que, fala para mim, fala, Thaís, eu tô me sentindo tão mal, eu tô tão mal. Às vezes não é, né, da pessoa, é do ambiente que ela vive. Às vezes o petzinho dela também está doente, às vezes não é nem do tutor, é do ambiente que ele vive. Então é importante as pessoas entenderem, né, para pedir ajuda, não só a ajuda de médicos da Terra, mas também, né, para complementar a ajuda espiritual. Exatamente, você que está aí, nós vamos entrar nesses tópicos que são muito pedidos pelas pessoas, a Thaís já esteve aqui diversas vezes, então se mantenha até o final, coloque seus comentários, suas observações, lembra do like, do compartilhamento. Thaís, a gente está sempre falando sobre a questão dos ambientes, muitas pessoas às vezes negligenciam isso ou falam que é impressão, né? Uhum. E quem é sensitivo tem uma outra percepção em relação a isso. Mas, de fato, como é que a gente consegue classificar, em termos assim gerais, né, dentro do trabalho que você faz e das percepções, como classificar um ambiente carregado? Tá. Bom, primeiro, sempre que a gente entra em algum lugar, você sente aquilo, né? Fala, nossa, quantas vezes que a gente já falou sem saber que estava tendo uma mediunidade. Muitas pessoas, inclusive, perguntam para mim, todo mundo é médium? Sim, todo mundo tem, né, um grau de mediunidade. Então, quando a gente entra no ambiente, geralmente a gente sente se é mais pesado, tá uma coisa estranha. Às vezes, eles acham que a pessoa, na verdade, é onde a pessoa está vivendo. Por quê? O que eu sempre falo, Fael? Quando a gente faz uma terapia de ambiente, o que a egrégora faz? Ela entende se tem portais abertos. Portais são passagens dimensionais, né, de entidades. Então, às vezes, o obsessor acha a gente passando pelos portais. Às vezes, o que acontece? Muita gente que morre
não acredita que morreu, não sabe que morreu e fica vagando, né, na outra dimensão e entra na nossa casa pelos portais. E aí a pessoa fala: bom, eu gostei dessa pessoa aqui, ela tá reclamando de dinheiro, tá reclamando do relacionamento, eu gostei, eu tive aquela sensação de que eu quero ficar com essa energia para mim e vou sugar a energia da pessoa. São os parceiros de afinidade, que têm afinidade com o que a gente pensa, né? Então eles acabam ficando com a gente e sugando toda a nossa energia. E é por isso que a gente tem que fechar portais. Então, o que a egrégora faz? Ela entra no ambiente, mapeia o quarteirão, né? Ela entra naquele ambiente, entende quantos portais tem abertos, fecham aqueles portais para não ter mais as passagens das entidades lá naquele local. É claro que você vai para uma festa, você vai, né, no mercado, você vai no açougue, tem portal, em todo lugar tem aberto. Mas dependendo da tua energia, da tua frequência, não vão te afetar. O problema é quando você está lá em casa pensando com raiva, com ódio de alguma coisa, aí as entidades, eles sentem isso e tem muitas que querem sentir isso, né? E aí fica lá um parceiro de afinidade que é o encosto. A tal da bateria que você sempre fala, né? Nós somos uma bateria negativa para eles. Então, quanto mais a gente reclama, mais a gente alimenta os espíritos negativos, né? Então, E aí, até os locais que são públicos, coletivos, né? Às vezes as pessoas têm uma interpretação diferente. Falam, eu vou no mercado e é muito ruim. Realmente, alguns, não sei por que, o mercado é um lugar que as pessoas vão fazer compra, não sei, né? E praticamente é muito democrático. Quase todo mundo vai em mercado, sim, né? Shopping nem tanto, mas mercado, essas coisas de bem comum, as pessoas estão indo. A pessoa vai muito mais no mercado do que num hospital, com vamos ser certeza. franco, né? Embora o Uhum. pessoal fala da densidade do hospital, de um necrotério e tal, num cemitério, mas ninguém vai passear todo dia lá. Sim. Agora, no mercado tem gente que está todo dia marcando presença, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco, porque às vezes a pessoa fala assim: naquele mercado específico eu me sinto bem, e no outro não. E aí, se tem relação com questões que envolvem aspectos além do nosso alcance, do tipo a energia de uma rede, dos proprietários, algo que tenha acontecido ali, as intenções, ou se isso tem a ver com o fluxo só de pessoas, sabe? Tá? É tudo, na verdade, né? Então, primeira coisa que a gente mapeia, a gente faz análise espectral de ambiente. A gente entende que tipo de energia tem lá. E aí não é energia do local daqui dessa vida, é de todo e sempre, né, que tem lá, porque a gente faz a terapia na Terra. Então, por exemplo, se lá há 200 anos atrás aconteceu alguma tragédia, alguma briga, desova de corpo, qualquer coisa que aconteceu, que as pessoas estão lá, que aquela energia está lá ainda, aquela energia, ela se funde com a energia de todo mundo que está no mercado. Tanto as pessoas que estão lá, né, trabalhando, quanto as pessoas que vão. Então, tem gente que tem mais sensibilidade. Então, você fala assim, nossa, eu fui naquele mercado lá, aquilo lá é uma uruca. Nossa, que clima pesado. Às vezes não é das pessoas que estão lá, e sim do ambiente, do que foi lá há tanto tempo atrás. Então, a egrégora, eles trazem desde quando tem aquela energia lá, né? Por exemplo, há 250 anos atrás teve uma briga de território. Muita gente morreu, né? Teve muita briga, muita família morreu. Então fica aquela energia impregnada lá. E muitas vezes as entidades nem saem de lá. Eles ficam vivendo aquela cena em looping. Então aquilo lá vai ficando mais impregnado ainda. Então a egrégora vai lá, retira, né, limpa essa energia e encaminha as entidades que estão lá para o hospital de cura. Né? Então, essa é a energia da Terra. Mas tem a energia de quem trabalha. Geralmente, as pessoas que estão trabalhando, né? A gente no começo é até legal, eu vou trabalhar, aí começa a ficar cansado, reclamar do chefe, reclamar, né, de que eu tenho que ganhar mais, e é normal em todo trabalho, né? Quem nunca fez isso? Então fica aquela energia lá, né, impregnada. Eu vou ter que trabalhar? Nossa, eu tenho que acordar para trabalhar naquele lugar? Aí fica aquela energia negativa. E das pessoas que entram lá. Você vai no mercado porque você precisa, mas não é legal, né? Você fica 1h30, 2 horas lá, você vai pegar toda a compra, colocar no carrinho, tirar a compra do carrinho, passar lá na esteira, pagar, colocar no carrinho de novo, colocar no teu carro e ir embora, e ainda tem que arrumar toda a casa. Não é uma... Assim, tem gente que gosta. Minha mãe e meu pai adoravam ir no mercado no final de semana. Mas, assim, a maioria não, porque a gente tá no dia a dia, no corre-corre.
E outra coisa, muita gente vai e não consegue comprar o que gostaria. Então tem aquela energia também, nossa, da escassez. Olha, é muito caro, eu não vou comprar, mas eu queria tanto comprar, né, sabe? Então vem tudo junto. Vem a energia de, nossa, eu tenho que ir, é um trabalho que eu tenho que ter. A energia de eu tenho que chegar em casa e desfazer toda essa compra. A energia de que, eu querer comprar muito mais, mas eu não consigo me dar esse luxo. Então, é muita energia, uma explosão de energia. Então, a gente entra, às vezes, e dependendo das pessoas que estão lá no local, das pessoas que trabalham e da energia que tem, e dos portais abertos, fica muito mais pesado. Tem local. Olha, eu já fui em mercados que tem uma energia mais leve, mas geralmente são menores, né? Aqueles mercados de bairro, geralmente menor. Mas quando tem muita aglomeração, muita passagem de pessoas, o negócio fica pior, claro, né? Vai reverberando muito mais, porque tem muito mais energia lá, que são as pessoas e até do local. Por isso que a gente tem que entender o que tem lá. É aquela questão até quando o mercado põe em promoção, né? Gera uma energia de disputa. Nossa. Que parece que um tem que pegar antes do outro, né? Não, eu já vi, muitas vezes, tem um cara que ele fica falando, né? Ele chamava, acho que Boca de Ferro, ele fica falando, que agora tá não sei quantos reais mais barato. O mercado inteiro para e vai correndo. Às vezes é tipo R$10 mais barato. Olha, é psicológico, né? Não, porque eu tenho que pegar, sabe aquela coisa de eu tenho que pegar primeiro, esse é meu, até briga sai. Passa rasteira até na avó, o cara passa rasteira. Todo mundo, até eu vi gente caindo já por conta disso, sabe? E não é um absurdo, parece que tá de graça o negócio, mas é aquela energia de disputa. Por quê? Disputa de território, briga de tribo, entendeu? Então tudo isso, aquela energia que tá lá, ela se junta com a energia das pessoas que estão lá e muitas vezes acontecem coisas parecidas do que aconteceu em 200 anos atrás, 150 anos atrás, né? E a questão, a gente está falando do ambiente. Muitas vezes observo que as pessoas estão muito ligadas à questão do espírito, né? De um obsessor ou de um espírito que tem afinidade com um local. Mas dentro dos estudos espiritualistas, das mais diversas vertentes, o aspecto da larva astral, acho que é mal compreendida pelas pessoas, que as pessoas têm uma confusão com isso, às vezes acreditam que é algo relacionado a espírito, que a larva astral ela faz parte de um organismo de ataque, mas tem muitas pessoas que já entendem que essa larva astral também é fruto de pensamentos do próprio meio também, né? Pensamentos, sentimentos e emoções. Então, quanto mais gente tem, mais larva astral tem, né? Então, às vezes, a gente chega no local, a gente tá até limpo, né? A gente tem que entender, é óbvio, que se tem chips, implantes, que também mexem com a nossa energia, mas às vezes chega no local, você tá limpo, e você traz essa larva com você depois. Muitas vezes que a gente vai no hospital, por exemplo, eu lembro que eu fui num curso do Wagner, e ele falou disso, que em hospital, por exemplo, tá nas paredes, tá impregnado. É muita energia. Claro que tem gente que vai chegar lá e falar, nossa, eu me curei, ótimo. Mas a pessoa que vai no hospital geralmente vai por quê? Porque tá doente. Então tem muita energia daquela densa, né? Será que eu vou me curar? Será que a pessoa vai sobreviver? E fica impregnado lá. Então, se a gente não tá preparado para entender que tem que se limpar depois, a gente traz. E aí começa a reverberar na nossa vida no dia a dia. E aí é um negócio, é como se fosse um vírus, né? Astral. É um vírus astral. Então é um negócio que vai impregnando e a gente não consegue controlar, porque muitas pessoas não acreditam que existe esse mundo dimensional. Por isso que é interessante a gente entender. Tem coisas que é do corpo, tem coisas que é da nossa mente, mas muitas coisas são de chips, implantes, larvas, tudo que a gente pega naquele ambiente e traz pra gente, né? Então a gente tem que fazer uma limpeza energética. E às vezes a gente fala materialmente com algumas pessoas, elas falam assim, vou dar uma reforma, então aqui, já que estão se sentindo pesadas, assim, vai dar numa casa lá, pra você falar, beleza, só dá uma reforma lá, pinta, deixa ela bonita, ela fica materialmente bonita ali, mas às vezes não é suficiente, né? Então... Não porque não tá na casa, tá na terra. É a energia da terra. O que aconteceu lá há 167 anos atrás? Que eu te falei, tem brigas por território, brigas de tribo, tem desova de corpo, magia feita com pessoas, com sacrifícios humanos, magia feita com animais. Que tipo de energia tá naquele local, né? Então, as pessoas sentem às vezes e não conseguem identificar.
E aí, dentro da casa, começa a acontecer coisas estranhas com a família, com criança. A criança não dorme direito à noite, porque a criança não sabe falar quando é muito pequenininho. Então, a criança fica agitada, não dorme direito à noite. O casal começa a brigar muito mais, porque tem aquela energia de briga, de posse, né? Então, aquela energia que tá lá passa para o campo energético das pessoas. E a gente começa a fazer coisas, às vezes, que não é nossa, são coisas diferentes, né? E aí se você não acredita no lado espiritual, você vai falar, bom, tem alguma coisa acontecendo aqui, mas aí começa a culpar o outro, né? Aí aquela briga, que era para ser uma discussãozinha, começa a virar uma bola de neve. E os espíritos que estão lá, as entidades, estão lá só aplaudindo, falando que bom, porque agora eu vou me alimentar muito mais dessa energia negativa das pessoas, né? E é uma coisa que eu acho que é super interessante a gente falar, porque eu já vi comentários de outros podcasts que a gente fez, e as pessoas ficam com dúvida. Eu moro num prédio de, sei lá, 22 andares. Uhum. Aí, em cada andar, vão ter, sei lá, 2 ou 3 apartamentos. E aí, a pessoa tem aquela dúvida que é pertinente. Naquele quadrado que é o apartamento dela, ela consegue manter uma energia positiva. Mas aquele apartamento, ele está dentro de uma estrutura coletiva, certo? Uhum. Tá num terreno que é o caso que você falou. Então, assim, 22 apartamentos, ou no mínimo, né, um por andar, se for o caso, vai ter, se tiver 22 andares, ou o dobro, ou o triplo. Então, como funciona nesse quesito coletivo, a pessoa, ela consegue manter o ambiente dela legal, para ela evitar a interferência dos outros, né, Sim. e também do terreno. E se também, aí já aproveitando uma outra pergunta, se quando alguém faz algo no próprio apartamento, já vai lá na estrutura e, de repente, se tiver alguma coisa, todo mundo, no fim das contas, Se fica beneficia, melhor, tá? Vamos lá. Eu faço muito em apartamento. A energia é da terra. Então, a gente vai limpar o local. É desde onde a pessoa mora, todo o quarteirão, tá? Então, tudo que tiver lá de energias densas, de portais, de entidades, a egrégora limpa. Mas eu tenho uma cliente que ela falava assim para mim, Thaís, aqui eu faço proteção no meu apartamento, né? Só que à noite eu vejo muita coisa. Ela via entidades, ela via seres extraterrestres, ela via de tudo. Por quê? Porque a gente estava limpando lá o local, mas tinha um dos portais, era o que ela se conectava. Então, ela mesma abria os portais. Então, a gente limpa, só que se a pessoa continua, ela não sabia, tá? Era sem querer que ela fazia. Se a pessoa continua fazendo aquilo, né, aquele ancoramento errado, ela abria os portais. Então, estava tudo certo durante o dia, quando ela dormia, à noite, apareciam essas entidades no apartamento dela. Ela falou, mas o que está acontecendo? Daí eu falei, tá, mas o que você está fazendo? Você tem algum ancoramento, né? O que você... Ah, eu faço, né, algumas coisas aqui, tal, tal. Eu falei, então, você não vai poder mais fazer, porque você está abrindo um portal que não é legal, está prejudicando você. E aí, depois da limpeza que a gente fez, ela parou de fazer, ela nunca mais viu. Então, tem, nossa, claro, né? Tem toda a interferência do local, mas tem interferência individual também. Então, se a pessoa faz uma coisa boa, beneficia todo mundo. Se a pessoa faz uma coisa não muito boa, vai também reverberar nas outras famílias, né? E é legal você falar sobre isso, que daí já linka com as experiências fora do corpo, e também a gente vai falar sobre animais, proteção energética, tudo daqui a pouco, tá, pessoal? Mas vai ter aqui uma sequência. Você falou, eu vi um caso que era assim, apartamento ainda. O andar, ele tá ali com uma energia, mas tem setores e tudo mais. Sim. A pessoa saía do corpo, ela era espiritualizada. Ela contava o seguinte, ó, que tinham vizinhos problemáticos, cada um na sua individualidade, então Uhum. tinha alguns lugares que a energia não era muito legal ali. Só que quando ela saía do corpo, ela via na porta do apartamento dela 2 cães, um de cada lado da porta. Uhum. Por quê? Porque ela fazia práticas, tal. E aqueles cães eram Protetor. como guardiões, e ela falava que só via no apartamento dela, nos outros Uhum. era como se tivesse um cerco aberto, terra de ninguém ali, sabe? Uhum. Isso no andar que ela morava. Então é interessante também que as pessoas compreendam que às vezes ela pode também estar
está preocupada com o ambiente, mas ela tem uma certa proteção pelas atividades que ela realiza, né? Legal você falar isso. Eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo. Numa saída do corpo, uma das saídas do corpo, eu tava, quando a gente sai do corpo, a gente vê as coisas meio marrom, meio turvo, escuro, turvo, né? Você sabe que tá na tua casa, mas parece que... Uma névoa. Tipo Stranger Things, é exatamente aquilo lá. E aí você olha, você fala, nossa... E aí eu fui pra porta. E a hora que eu fui pra minha porta, adivinha? Tinham 2 cachorros enormes, pretos, tipo, sabe aqueles lobão bem peludo mesmo? Uhum. Assim. Daí na hora eu falei, é proteção. Por quê? Porque eu faço todo o esquema lá da minha casa, né? Toda a proteção, eu ancoro todo dia com a egrégora, a gente trabalha, né, com espiritualidade, então você vê que tem a proteção. Quando eu falo que é ancoramento, as pessoas às vezes não entendem, até é legal explicar. Quando eu começo a fazer uma terapia e ancoro com a egrégora, o que acontece? A gente chama as entidades. Então, quando eu faço, por isso que é legal ter egrégora para fazer qualquer tipo de terapia. Quando eu faço, eles criam um círculo de proteção em volta lá da minha casa, onde eu faço a terapia, né? Então, toda vez que pode ser que... Claro, a gente não tem como controlar 100% tudo ao mesmo tempo, né? Então, se viesse alguém que quisesse entrar para atrapalhar o meu trabalho, não entra. Como esses cachorros na porta. Eles têm medo, porque eles se plasmam de cachorro enorme, né? Para dar medo mesmo. Igual um Exu quando chega no umbral. Ele não vai de anjinho com asinha, porque se ele chegar lá, eles vão dar risada dele. Falar, você tá fazendo o quê aqui? Eles vão lá com cachorro, eles são um bope do umbral, vamos dizer assim. Eles chegam lá para dar medo mesmo, para se plasmar com medo, para as pessoas terem respeito. E muitas vezes conseguir fazer o trabalho deles lá, né? Então, por isso que a gente fala, o pessoal fala assim, mas o meu mentor não pode ir no umbral resgatar? Pode, se ele estiver junto com o Exu, ou se plasmar de alguma coisa que dê medo naquelas entidades que estão lá densas, ele pode acontecer. Isso que é ancoramento. Você tem que ter gente mais densa para o espírito olhar e falar assim, eu não vou mexer aí. Aconteceu uma coisa comigo muito interessante. Quando eu mudei para um apartamento, começou a dar errado umas reformas que a gente estava fazendo, né? Eu falei, caramba, o que tá acontecendo, né? Que tava lá, trabalhando, tudo, e aí a gente não conseguia colocar um vidro na sacada. E quando o cara colocou, quebrou um pedaço da parede. Eu falei, como assim quebrou? Que estranho, né? Mas tudo bem. Aí eu achei que tinha alguma coisa estranha. Aí eu ancorei com a egrégora, e a egrégora falou, então, tem pessoas aqui que trabalham com energia muito densa e que não gostaram de vocês e que estão mandando energias negativas para cá. Mas, quando eles começaram a mandar energia, você estava ancorada e eles viram que não dá para mexer aí. Então, eles arregaram. Então, eles viram que tinha proteção. Então, eles tentaram. Só que quando eu comecei a fazer a proteção todo dia, eles não conseguiam entrar, porque eles tinham medo. Então, eu não sei como que a egrégora se plasmava para essas outras entidades, que é outro tipo de egrégora, que eles pararam. Nunca mais teve reclamação, tá uma belezinha. Por quê, né? Porque, assim, tem todo sentido. É a questão do animal de poder também, tem uma conexão muito espiritual, Sim. né? Eu já tive experiências com Exus que vinham como felinos, panteras e tudo mais. É muito legal. De cachorro também, muito, Sim. né? E uma vez até eu confundia, o cão ele rosnava perto de mim. Eu tava dormindo, né? E aí provavelmente estava vindo um ataque. Ele rosnava aqui, tava tipo com a pata assim em mim. Eu pensava que aquilo fazia parte de um ataque, mas na verdade aquilo era a defesa do ataque, né? Então assim, ele punha a pata aqui e começava a rosnar. Eu escutava o rosnado. Sim, fora do corpo, claro. assim, meio que entre aquele momento de sair do corpo, escutava o rosnado. E aí eu ficava preocupado, pô, o que é isso? Vai me atacar? Não. Era a defesa. Então, isso que você falou é super legal, porque quem tá em casa, aposto que alguém que você conhece ou você teve uma experiência parecida. Então, assim, a gente vai hoje ter a possibilidade de ajudar você a compreender o que é isso, né? Coloca aqui nos comentários se você teve alguma experiência diferente ou similar a essa. E aí a Thaís, ela sempre vem aqui dar uma olhada nos comentários,
responde, direciona, para você poder ter ali uma elucidação, beleza? Então é legal falar sobre isso, né? Porque às vezes aconteceu com o cara ali, ele tá tipo com a dúvida a vida inteira na mente. E muita gente sai do corpo, né? Faz a viagem espiritual, a saída, e as pessoas falam, isso foi um sonho, mas foi tão real, porque a pessoa faz, né? Às vezes, a gente não tem muita lucidez, às vezes, das coisas, assim, até fui procurar saber por quê. Tem coisas, Fael, não sei se com você também acontece, que eu lembro tudo que eu estava fazendo, né? A gente consegue tomar ações, né, na projeção quando é consciente, mas tem coisa, e de repente essa projeção começa a ficar meio louca, com um monte de sonho doido, que aí vem carro, vem coisa que não tem nada a ver. Aí você fala, mas o que está acontecendo? E aí eu fui entender isso. O que acontece? A gente sai do corpo, é claro que a gente ajuda todo mundo, não é só eu, você, todo mundo. A gente ajuda com nossa energia, com o nosso ectoplasma. Tanto pessoas desencarnadas quanto pessoas vivas aqui na Terra. E muitas vezes a gente vai em planos muito densos. E o que a espiritualidade faz? Ela meio que começa a deixar a nossa cabeça confusa para não lembrar de muitas coisas. Porque às vezes é tão denso que a gente não vai conseguir, vai começar a pensar naquilo depois e não vai conseguir ter discernimento, vai ter muito mais medo. Então eles fazem isso de propósito. Faz uma bagunça, por isso que a gente fala, é porque eu tive um sonho muito louco, eu estava num lugar, mas de repente eu estava em outro, porque eles fazem de propósito, para bagunçar a mesma cabeça, para a gente não lembrar de muitos locais que a gente vai, porque tem coisas que a pessoa vai ver, não vai ser legal. Tem que estar preparado, né, para ver isso. A gente que está preparado, às vezes eu fico meio assim, falo, nossa, por que eu estou vendo isso? Mas você imagina a pessoa que não está preparada, ela fala, pô, foi um pesadelo, às vezes ela vai ficar, né, ficar pensando naquilo, e aquilo lá traz energia negativa, né? E às vezes não tem, a pessoa fala assim, tava conversando com uma pessoa, sim, mas era outra, né? Tem isso, né? Me parecia o rosto de uma pessoa, mas o corpo era outra, num lugar que eu já conhecia, era muito doido, é muito doido. Uma vez eu saí do corpo e fui parar num bar. Um barzinho, não é bar, esses botecão, era bar assim de baladinha, né? Só que, lógico, se eu fui parar lá, tinha alguma situação, né? Com certeza. Só que eu de pijama, eu me via de pijama e as pessoas estavam lá, que eu conhecia, era perto, assim, sabe? Sim. Aí eu falei, o que eu tô fazendo de pijama aqui? E envergonhado e tal. Daí depois conduziu uma situação ali, que nem você falou. Acho que tava alguma questão ali, né, por um ambiente, né? Com certeza. Conduziu, mas a primeira impressão, pô, que eu tô fazendo de pijama, que todo mundo tá me vendo? É estranho. E descalço? Nossa. Pelado. Eu falava, gente, sem roupa, descalço. Meu Deus, as pessoas estão me vendo? Como assim? Muito doido, né? E gera um desconforto na gente, né? Gera aquela... A gente tem aquela inibição, né? Sim. Fica inibido. E aí, muitas vezes que eu saía, que eu lembrava que eu estava descalça, era na escola, quando era mais nova, né? Quando eu estava na escola ainda. E eu olhava meus amigos, eu falava assim, nossa, mas eu tô descalça, mas aquilo me incomodava tanto, estar descalça, e eu ficava pensando, o que é aquilo? Hoje eu fui entender, mas eu ficava olhando, aí no outro dia para a escola, eu falava, será que eles também tiveram o mesmo sonho? Né? E às vezes as pessoas não lembram, né, isso que é duro, e às vezes tem alguém que vem e relata, né, e tipo, você também, aí fica naquele imaginário popular, né, será que é sonho, será que é projeção? Então, é que a gente se confunde muito, né? O sonho lúcido, geralmente, é quando a gente sonha e vê tudo muito colorido, tipo em 4K. E aí você fala, poxa, tô num sonho lúcido. Às vezes a gente consegue controlar algumas coisas, mas depois fica sem controle. A projeção é aquilo que você falou, fica meio turvo, você tá no seu ambiente, mas em outra dimensão, né? Mundos paralelos, é o mesmo ambiente, que é o tipo Stranger Things, é o mesmo ambiente, só que fica meio turvo, uma névoa estranha, isso é a projeção, né? Então tem gente que não sabe distinguir e tem gente que acha que tudo é sonho, né? Então a gente tem alguns sonhos, né, que é uma projeção, que a gente olha e fala, isso foi muito real. Muita gente fala, isso foi muito real, parece que eu estava lá, eu sofri naquela situação, e aí a gente muitas vezes tem que esquecer para não ficar sofrendo depois. É por isso que eles dão um corte aí. E tem vários mecanismos, né, são interessantes. Depois eu quero que você fale alguns relatos aí, até de questões fora do corpo, que também ocorrem no pós, né, de um trabalho. Mas às vezes as pessoas estão com alguma questão e fora do corpo é uma terapia fora do corpo, vamos dizer assim, né?
Eu até lembro uma vez que eu estava passando por muito estresse, sobrecarga, e aí eu, né, eu fui levado fora do corpo, daí eu me vi numa hidroginástica, sabe aquelas Sim! piscina aquecida? Tinha um pessoal lá, acho que todo mundo estava indo lá, e estava tão agradável aquilo, eu falei, nossa, e a semana foi super zen. Ah, Ou seja, era um um processo para melhorar processo. alguma coisa, né? Total, Então eu queria que você processo. falasse um pouco sobre isso, porque o seu trabalho, ele começa aqui, é uma Uhum, terapia aqui. uhum, Só que eu dei esse exemplo por quê? Porque ela vai ativar provavelmente essas questões lá, né, fora do exato, corpo. Como é exato. que essa ponte, alguns exemplos aí também. Tá. Ó, que interessante. Toda vez que eu faço um curso, né, de espiritualidade, uma semana antes eu já estou fazendo o curso no astral. Eu saio do corpo, vou na aula, antes de ter ido, vou na aula, tem as pessoas lá, tem o professor e eu começo a estudar. Ó, pra você ver como que é a conexão, é muito legal. Então, antes de acontecer, a gente já está trabalhando no astral. Como você falou, eu estava estressado, então eu fui lá para desestressar, né? E eu estava ansiosa para fazer. Sempre quando eu faço um curso, eu fico ansiosa, eu quero saber muita coisa, enfim. E aí eu fico lá, eu faço aula antes. Aí às vezes até ligo pro professor e falo, ó, eu estava fazendo aula aí é assim, assim, assim. Ele falou, é, porque eu nunca tinha ido, né? Um dos meus professores. Ele falou, é assim aqui. Eu falei, então eu já estou começando. Ele falou, é normal. A gente começa a dar aula mesmo no astral. Quando eu fazia a ressonância harmônica, olha que legal. Quando eu fazia a ressonância harmônica, eu sempre estava lá conectada, né? E pedia um monte de coisas. Hoje, se eu fosse fazer hoje, eu não ia pedir tanta coisa, porque a gente quer pedir tudo, né? Infinitas possibilidades. E aí eu comecei a pedir várias coisas. E eu queria entender como que era um mundo, entender mesmo, para estudar na outra dimensão. Mas eu queria lembrar de tudo. E aí, no primeiro sonho que eu tive com o Hélio Couto, eu estava numa casa, era uma casa que parecia uma casa da minha avó, né? E aí eu via muita gente naquela casa. E no fundo da casa tinha como se fosse um lugar de palestras, que era a mesma palestra que o professor Hélio dá aqui hoje. E eu sentei lá, ele começou a dar palestra, com aquele terno dele, igualzinho. Ah, pensei que ia ser a velha de bermuda, pô. Pô, não, lá também, ele dá de terno de gravata. Aí, aí começou a dar palestra e tal. Eu olhando aquilo, daí acabou a palestra, eu falei, o professor, posso fazer uma pergunta? O que é tudo isso? Por que aquelas pessoas estão lá fora? Tinha um monte de gente na fila, tinha uma escada, as pessoas subiam, era homem, mulher, criança, família junto, e as pessoas estavam sentadas como se fosse num PS, com uma senha, esperando conversar com a equipe do Hélio Couto. Olha que doido. Aí eu olhava aquilo, eu falei assim, professor, mas por que eu tô aqui? Eu perguntava para ele. Ele falou, você tem que aprender algumas coisas. Eu falei, tá, mas o que essas pessoas estão fazendo aqui? Ele falou assim, no sonho, né? Na projeção. Ele falou, essas pessoas, elas morreram. Mas muitas pessoas não sabem que morreram, não acreditam em vida após a morte e morreram, às vezes, com a família. Então, elas estão aqui para a gente conversar, para passar na palestra e para a gente ir fazendo a conscientização que eles estão aqui na outra dimensão. Até me arrepio quando eu falo, é muito doido. E eu falava, puxa, que legal, tem isso aqui? Ele falou, tem em todas as esferas. Então, é como que eles plasmassem um local para as pessoas que não acreditam que estão perdidas, né? Para eles conversarem um a um, família a família, para depois passar nas palestras, até entender que lá eles continuam, que a vida real é lá, não é aqui. Aqui é uma escola, né? E aí eu falei, puxa, que legal. Aí chegou um carro enorme, preto, blindado, e ele teve que sair correndo. Eu falei, mas eu quero ir junto. Ele falou, não, você vai atrás, mas você não pode passar daqui. Aí eu fiquei, né, querendo saber. Falei, será que tem continuação isso? E aí, tava no meio da ressonância, tal. Tive um outro sonho com ele, que foi aí que eu parei a ressonância. Quase 2 anos e meio, 3 anos de ressonância. E eu pedia, falava, gente, quando que eu tenho que parar a ressonância? Porque eu tô entendendo muita coisa, a gente vai aprendendo, é um processo, né? Não é que vai fazer assim. E aí, o dia que eu sonhei com ele, que eu parei, foi quando eu tava sentada, foi um sonho lúcido esse. Eu tava sentada numa cadeira, um fundo todo preto, e de repente abriu um portal. Parece doido falar isso, mas é legal porque tem muita gente que faz e tem conexão também. E ele saiu desse portal e eu não enxergava quem era, bem de longe. E ele foi chegando perto de mim, ele chegou com um cajado, com 2 cobras entrelaçadas, assim, douradas, e falou assim: agora você tá pronta. Foi aí que eu parei a ressonância e comecei a trabalhar com espiritualidade.
Ah, legal, um Doido, né? contexto iniciático aí. Muito! E eu falava, gente, e foi um negócio tão, tipo assim, ó, seu diploma, sabe? E eu olhei aquilo e falei, parei no mesmo dia, parei. Falei, entendi, parei. E aí comecei a trabalhar, estudar mais e trabalhar com a espiritualidade, e hoje eu tô aqui. Mas são coisas que, às vezes você conta a pessoa e fala, ah, imagina, é coisas que acontecem. E tenho muito cliente ressonante que eles falam para mim, eu também sonhei com o Hélio, eu também sonhei e eu parei. Então são coisas, não sou só eu, são muitas pessoas, é conexão, né? E às vezes a gente consegue lembrar. E é muito legal. É legal isso, porque assim, as pessoas gostam do Hélio, tem muita gente que implica com ele, né, com o trabalho dele. Mas o que eu entendo é que ele teve um estudo muito aprofundado, né? Uma coisa que veio da mente dele. Ele estudou muito, várias vertentes, várias Sim. mesmo, e passou pelos desafios lá, como outras pessoas que estão hoje à frente da espiritualidade. Sim. E você falou desse negócio da palestra, né? Às vezes a palestra física também, Sim. ela serve, né? Eles levam o desencarnado e falam, ó, senta aí em algum lugar aí, no É isso aí. astral e assiste aí. Muito, muito. Quando eu estava fazendo os cursos lá com o Wagner, você vai também, dá para sentir. E ele falava, às vezes, tem gente aqui, e todo dia tem gente, claro, né? E aí as pessoas vão lá para aprender. Então a gente aprende lá e os de lá aprendem aqui. É muito legal. E é sempre assim, né? É uma conexão muito doida que a gente não tem noção do que acontece junto com a gente aqui, dimensionalmente falando. É tudo, acontece tudo ao mesmo tempo. E as pessoas falam, nossa, mas eu vou ver espírito? Não, você não vai ver. Mas que tá, a gente também não sonha, a gente não tem projeção, a gente não faz curso lá em outra dimensão, eles também fazem aqui. É uma continuidade, vamos dizer assim. E eu queria falar um pouco sobre recorrência, né? Porque às vezes existem, por exemplo, os casos mais graves que podem chegar até você. Que tipo de padrão de recorrência mesmo que você vê? Olha, isso aqui está basicamente sempre presente dentro de um processo obsessivo, independente assim da situação, mas é um padrão. Isso aqui acontece e a pessoa chega a estar até tal ponto aqui. Mas você diz de tratamento pessoas ou Pessoas, ambiente? tipo assim, a Pessoas. pessoa chega até você, eu tô sentindo isso, isso e isso, nessa situação. Aí a outra chega e fala numa outra situação, mas é outra situação. Às vezes a pessoa tem, uma não tem nada de dinheiro, não consegue o dinheiro, a outra tem dinheiro, mas não consegue ser feliz no Tá. relacionamento. Mas a recorrência do ataque tá ali Ah, em tá. É sim. um protocolo espiritual do mal, vamos dizer assim. Na verdade, tem ataque em todos, por isso que eu faço terapia por focos de tratamento. Então a pessoa fala assim, mas eu vou fazer relacionamento familiar, eu vou fazer outra de prosperidade, eu vou fazer outra de espiritualidade. Essas três são as mesmas fichas de anamnese que eu uso, que é um padrão, né? Que eu uso com a egrégora. Eles vão me perguntando, eles vão me falando o que eu tenho que fazer. E aí as pessoas falam, mas esses espíritos que estavam lá, obsessor, no relacionamento amoroso ou no relacionamento familiar, é o mesmo da prosperidade? Não. Nós tivemos várias reencarnações. A gente fez muita coisa. Então, geralmente, o que vem na linha de sentimentos, emoções e padrões? Muitas coisas diferentes, dependendo do foco que a gente vai tratar. Mas na linha lá de aspectos, que parceiros de afinidade, experiências genéticas, votos, contratos, pactos, obsessores, é tudo diferente. Às vezes, em um tratamento, a pessoa tem 5 obsessores, no outro, ela não tem nenhum. Às vezes, a pessoa tem 30 obsessores, porque ela tem algum problema com droga, com bebida, na outra parte dela, que é uma vida de relacionamento familiar, ela tem 2. Então, assim, são obsessor, parceiro de afinidade, votos, contratos, pentagramas, experiências genéticas, a gente tem muitas. Só que às vezes reverbera mais e reverbera menos. E eles, né, a espiritualidade, eles sempre controlam a gente. Então a gente tem que ter consciência. O que é expansão de consciência? É entender que existe essa parte espiritual, esse outro lado, e que a gente, muitas vezes, nós somos manipulados por eles, sem saber. Então a pessoa fala, não, eu tô super bem, né? Hoje, aqui, eu tô ganhando muito dinheiro, ok, mas lá no relacionamento tá péssimo, né?
E aí que eu falo pra pessoa, a pessoa fala assim, mas como que eu tô tão bem de dinheiro, minha vida tá maravilhosa aqui, mas eu não consigo acertar o relacionamento? Porque são outros obsessores, são outros fractais que estão envolvidos naquele tratamento da pessoa, naquele foco de tratamento, né? Então, a gente tem vários, só que a gente tem que entender que se a gente não consegue ficar na positividade, claro que a gente não vai ficar positivo todo dia, porque a gente está no mundo da dualidade. Mas se a gente não consegue puxar para a positividade toda vez que a gente está caindo na negatividade, a gente vai acumulando. E coisas novas também vão acontecendo aqui, né? A gente vai criando fractal, a gente vai criando traumas, né, sentimentos negativos. Então a gente tem que estudar. A gente tem que estudar para entender que a gente tem que estar lá, ó, sempre um pouquinho mais para cá do que para lá. E quando a gente cai, a gente puxa. Eu sempre falo para todo mundo, gente, tem que puxar. Não é uma mágica. A terapia não é uma mágica. A egrégora vai limpar o campo da pessoa para a pessoa tomar ação. A mudança está aqui dentro. Né? Então, eu não entendia isso no começo, quando eu fazia a ressonância harmônica. Eu mandava recado pro Hélio, falava, Hélio, tá um furacão, eu tô no meio do furacão, não tô conseguindo sair. O que ele falava? A mudança tá dentro de você. E eu não entendia. Eu tava doida. Ela falou, meu Deus do céu. Eu fiquei 2 meses, assim, meio depressiva até. Eu não tô entendendo. Como essa mudança dentro de mim? E tá. E eu passei por tudo isso, Fael, antes de começar a trabalhar com terapia, para entender o problema das pessoas que passam, dos meus clientes. Eu entendo. Quando a pessoa fala, tá muito boa a minha vida, mas isso aqui tá acabando comigo, eu não tô conseguindo. Eu tô tentando, mas não consigo, mas a pessoa não tá tentando de verdade. É isso que ele queria dizer para mim. Tá, a mudança está dentro de você. Enquanto você não entender que você cria a sua realidade e que você é o que você pensa, a gente não vai mudar. E pontos que a gente vai colocar aqui, eu sei que o pessoal quer saber das proteções dos animais de estimação, dos cães e gatos, principalmente, que as pessoas se afeiçoam muito. Mas antes disso, eu quero falar algo que eu vejo que também as pessoas às vezes ignoram, que são os sinais dos ataques espirituais, são mais ignorados. Eu sei que também tem relação com animais e tudo mais. Mas provavelmente as pessoas caem em negação, né? Falam, eu não tenho ataque espiritual, eu não estou sob influência espiritual. Mas aí você olha e fala, tem alguns sinais que você está ignorando aqui, mas olha, tem outros casos aqui que esses sinais indicam que existe um ataque em exercício aí. Sim. São vários sinais, tanto em pessoas quanto no ambiente, por exemplo. No ambiente, entope as coisas. Às vezes a casa tá super boa. Claro, você tem que fazer manutenção, né? Então, tem que também separar isso. Tem gente que acha que tudo é ataque. Não é. Então, se a casa tá lá novinha, tá na manutenção, tudo, não é normal ficar acontecendo coisas estranhas, né? Entupindo, às vezes, o vaso sanitário, rachadura, né? Então, tem coisas que a gente tem que separar. E isso é um sinal, pode ser um sinal. Desde que a casa esteja boa, não uma casa antiga, porque a casa antiga acontece mesmo, né? A gente tem que separar isso. Você começa a falar, pô, mas estão acontecendo coisas na minha casa, tá queimando a geladeira, tá queimando o freezer, tá queimando o micro-ondas, já está tudo certo com a fiação. Primeiro tem que ver se tá tudo certo, né? Porque as pessoas falam, tá queimando tudo, eu tô com um obsessor aqui. Às vezes a pessoa não tá um problema na fiação e ninguém sabe. Colocou fita crepe em vez de fita isolante, né? E vai daquele puxadinho, né? Então tem que ver primeiro isso. Claro, a gente tem que ter discernimento nas coisas. Mas se tá tudo certo e acontecendo coisas estranhas, acontece, porque a nossa energia, às vezes, está tão negativa que você reverbera para outras coisas, objetos na casa, né? Tudo é frequência, tudo é energia, você e os objetos. Então você reverbera. O copo quebra. Porque não sei o que explodiu. Pode ser ataque, sim. Desde que você tá sendo recorrente e você realmente está passando por um período muito negativo na tua vida, muito ruim, pode ser, com certeza. Aí a gente faz a terapia para entender se tem mesmo obsessor, se está sendo atacado, que tipo de energia está lá. E com pessoas também. Chips e implantes, por exemplo. A pessoa está lá com um chip, com implante, que os negativos colocam no campo etérico das pessoas para comandar a gente. Então lá, a tecnologia ela é muito, muito mais avançada que aqui. Então eles começam, sente raiva, responde, sente depressão. Então a gente começa a sentir coisas que não são nossas, tem que prestar atenção.
Ah, a pessoa ela começou a gritar do nada, mas a pessoa é explosiva. É da personalidade dela, é uma coisa. Ah, a pessoa começou a gritar do nada, a pessoa tá explosiva, ela tá xingando todo mundo, ela... Mas por quê? O que que aconteceu na vida dela? Será que isso é dela ou será que isso é um ataque espiritual? Porque o que que os negativos fazem? Tudo pra gente se dar mal. Então, se você tá sozinho lá no ambiente, chega alguém e você começa a atacar a pessoa, vai ter briga, vai ter discussão e coisas até piores às vezes. Então, eles começam a manipular a gente pra gente começar a emitir essa energia negativa e muitas pessoas falam assim pra mim, mas eu não sou assim, não sei o que aconteceu comigo. Tá sendo manipulada, atacada energeticamente. E eu vou perguntar a você que é o universo da feminino e tal, até tradições espirituais falam do momento da TPM, né? Sim, Até esse momento do ciclo menstrual. Mas assim, as mulheres elas ficam mais vulneráveis a serem atacadas por conta do humor mesmo, que já sim, fica comprometido nessa fase e tem que tomar um cuidado especial. sim. Tem que tomar cuidado especial, porque você fica desregulada. Os maridos que dizem. É A um, gente não entende, a é um gente não sente exercício para nada. os maridos, né? É, nada é por acaso, tá? Vai meditar, tá tudo certo. Mas acontece, porque quando você fica mais irritado, você não consegue se controlar. É tudo energia. Então, quando você tá bem, você tá lá, você sabe, ó, isso aí pode ser um ataque. Você até, é mais fácil de identificar até. Mas quando você tá numa TPM, você tá numa menopausa, eu tenho um monte de cliente minha que chega para mim, nossa, eu tô sentindo tudo, eu tô sendo atacada, meu Deus do céu. Você vai ver, a egrégora coloca menopausa. Menopausa. A própria egrégora coloca, porque ela vai tratar a saúde. Eu falo, bom, isso aí tem que tratar a saúde para entender o que está acontecendo. A pessoa, não, porque eu tô depressiva, eu tô com dor no corpo, eu tô não sei o quê, porque o meu marido, porque. Opa! Aí quando a egrégora vai lá tratar menopausa, ajustar hormônios com o médico da terra, falei, eu entendi. Eles falam, a egrégora fala, e a pessoa tem que fazer tratamento hormonal. A gente não consegue controlar, então a gente fica mais irritada, e aí a energia, né, densa é muito mais fácil de atingir a gente. E esse ponto vai muito além também. Às vezes a pessoa está com vários problemas de humor, pressão alta, não sei o quê, mas o que que acontece? Não é um espírito tá atacando, a pessoa tá se alimentando errado, né? Exato. Tá tendo Então, hábitos esquisitos, a né? gente sempre tem que ter pé no chão. Ah, eu tô tendo algumas coisas, né, reverberando no meu corpo, por quê? Ah, porque eu tô comendo errado, porque eu não tô dormindo direito, porque eu preciso fazer um exercício. Agora, se faz tudo isso, trata com o médico da terra e vê que não é nada do corpo, aí a gente faz o tratamento para entender o que pode estar acontecendo. E geralmente é da alma, óbvio, né? É ataque, são padrões que ela tem, que ela não consegue controlar aquilo. Então, ela mesmo começa a ser o próprio obsessor. Então, a gente tem que ter discernimento. Eu sempre falo para meus clientes, gente, tem que ter discernimento. Isso aqui é do corpo, isso aqui é da alma, isso daqui é alguma coisa que aconteceu no passado e você está reverberando aqui, isso aqui é de vidas passadas. Então, a gente tenta fazer a pessoa pensar junto também. Não é tudo que é ataque e não é tudo que é do corpo, né? Uhum. Vamos colocar um ponto que eu acho que é importante, às vezes até meio conturbado de falar, porque lida com fé, com religião. Muitas pessoas falam assim, o ateu parece que às vezes se dá melhor na vida, que não toma ataque espiritual, que não sente nada, e o espiritualista, a pessoa que está engajada, parece que vira um alvo fácil. E aí, esse paradigma está aí, né, para que as pessoas possam refletir, que às vezes a pessoa até tira um pouco o estímulo da pessoa de embarcar Sim, numa espiritualidade. E eu queria que você falasse um pouco mais nessa ótica de você já atendeu pessoas céticas também, eu sei, sim. e com problemas e pessoas que não acreditavam ter também. Mas o problema que o espiritualista tem em relação a isso é maior para quem está olhando de fora, esse que é o ponto, né? Uhum. É. O que acontece? Todos nós somos pessoas e todos vivemos aqui na terceira dimensão. Todo mundo tem problema. Por mais que a gente atenda todo mundo, a gente também tem nossos problemas. A gente tenta, como a gente tem consciência, a gente tenta ajustar isso mais rápido. É isso, tá? Então, o pessoal fala, é porque eu vou mexer com espiritualidade e com a minha vida começou a virar de ponta cabeça, né? Então, eu atendo muita cliente assim, tá? Alguns pontos que a gente tem que entender.
Qual que é a sua energia? O que você está pensando agora? Você está positiva? Você está pensando... O que está acontecendo aqui, energeticamente falando, para você atrair coisas negativas? Não é você trabalhar com terapia. É você com você mesma. Você tem que entender isso. O que está acontecendo na sua vida que não está legal? Né? Então eu falo para todo mundo, falar, gente, primeiro tem que ter esse discernimento. Sou eu? É espiritualidade? Porque quem trabalha com espiritualidade é mais atacado? Pode ser sim, e pode ser que não, depende da tua energia, da tua frequência. Tudo na vida é energia, é frequência. Olha só, eu trabalho com 10, 15 pessoas por dia. Todo mundo chega para mim para falar coisas ruins, porque senão eu não precisava, né? Eu tô aqui para ajudar a parte espiritual da pessoa. Todo dia a gente lidar com o quê? Com o obsessor. Se eu manter a minha energia baixa, eu não consigo trabalhar com terapia. Eu não sustento isso. A gente não sustenta. Aí o pessoal fala assim: nossa, porque você dá muita risada, você sempre tá rindo. É o meu padrão, eu não posso baixar disso. Quem trabalha com espiritualidade tem que estar bem, né? Tem os perrengues, às vezes, do dia a dia? Tem, mas você tem que puxar isso e tentar fazer a sua energia ficar boa. Uma vez eu perguntei, a gente já conversou disso, eu tava dormindo e eu tava sentindo muito cheiro de tabaco à noite, muito cheiro de tabaco. Falei, caramba, será que meu vizinho tá, né, fumando na minha janela? Porque era muito forte. E eu acordei, era umas 3h30 da manhã, eu acordei, fui ver, não tinha ninguém fumando na janela. Eu falei, mas que estranho, deitei, senti aquele cheiro. E aí eu fui descobrir depois com a egrégora que eles estavam limpando a minha energia, porque eu atendo muita gente densidade, e eu não posso cair nisso. E você trabalha com isso, você sabe disso. A gente não pode cair nessa densidade. Se a gente cai, a gente puxa, né? Então, eles estavam limpando. Um dos meus mentores é xamânico. E eu não sabia, descobri depois, né? Depois que eu perguntei para a egrégora. Eles estavam me limpando, né? E aí, o que eles falaram quando eu conversei, sentei com a egrégora para entender? Eles falaram que quando eu dou o meu sorriso é como se fosse, foi legal a comparação deles. Sabe quando você vai num centro de Umbanda que entra, né, aquelas mulheres com o vestido rodando e o preto velho, ele faz, né, toda aquela, isso daí ele falou assim, isso daí pelo teu sorriso sai a tua energia de proteção. Olha que legal. A risada, né? A gargalhada também é bom para isso, né? Então, a gente tem que entender que às vezes não é a dimensão que está aqui, né, o pessoal negativo, somos nós. A energia, nós controlamos o que a gente pensa, certo? Então, nós somos o que nós pensamos. Eu falo sempre disso, gente, nós somos o que nós pensamos. Então, se você tá com a energia pensando em coisa ruim e vai só aumentando isso, e aí os negativos falam, ó, eu vou pegar ela aqui porque ela vai aumentar a energia negativa dela, você não consegue controlar, você se joga no mundo negativo. E eles adoram, porque eles começam a sugar a nossa energia. Aí vem ataque, chip, implante, é mais fácil, a gente fica vulnerável, né? Então, é a energia, Rafael. Não importa se você trabalha com terapia, se você é médico, se você... É a energia da pessoa. E tem que ver também se tem coisas de outras vidas, óbvio, né? Eu atendi um médico e o cara era super descrente. Ele falou, mas eu já fiz de tudo, Thaís. Chega a hora do meu plantão, me dá desespero. Eu vou pro banheiro, começo a suar, me dá um suador, tal. Só que eu não acredito em nada disso, médico, né? Geralmente não acredita mesmo. Eu falei, tá bom, então vamos entender o que que é. Ele falou, eu já tomei vários remédios, mas não adiantou. Daí eu falei, então tá. O que a gente entendeu? Que em uma vida dele, ele também era médico, nessa anterior dessa aqui, e o pai também era médico. E aí, ele era um médico super conceituado, não perdia ninguém tinha morrido na mão dele, né, numa cirurgia, e chegou uma senhora para fazer uma cirurgia no plantão dele, dessa outra vida. E ele perdeu a senhora. Aí o pai dele chegou para ele e falou assim, você não presta para ser médico. Aí, ó, pum, primeiro fractal dele. Daí, o que ele falou? Pô, então, se eu não presto, eu não vou trabalhar mais. Naquela vida, ele deixou de trabalhar como médico. Ele era um excelente médico. Só que o pai dele deu uma macuada e ele falou, realmente, então, acho que eu não sirvo, porque eu sou tão bom, como que eu vou perder uma pessoa? E aí, nessa vida, chegava a hora do plantão, às 18 horas, ele se conectava com essa última vida dele. E aí, ele falava assim, não consigo, eu não consigo atender as pessoas, não consigo. Não era nem de cirurgia, era para atender as pessoas. E ele entendeu que essa vida que ele estava vivendo aquele fractal e voltava todas aquelas memórias inconscientes nele, e aí a gente ajustou isso nele, a gente limpou todos os fractais, ele entendeu,
E ele falou, que legal, então eu tô tentando entender a espiritualidade e tal. Uma semana depois, ele me manda um relato. Ô, Thaís, você sabe que eu tava dormindo no meu quarto à noite e vi de longe uma coisa estranha no meu quarto e eu nunca vi nada na minha vida? Era um gafanhoto enorme. E eu olhava para ele e não fiquei com medo, eu senti coisa boa. E eu deixei, eu fiquei olhando para ele, ele ficou olhando para mim, ele falou, tinha uns 2 metros o gafanhoto, ele falou, nunca vi isso na minha vida. Eu falei, prazer, eu tenho um mentor. São os insetoides, né? Então são vários, não é tribo, né? Mas são vários segmentos, né? As linhas, né? Linhas. E tem o geneticista. Então, os médicos, eles podem não acreditar, mas eles têm os mentores na hora da cirurgia, principalmente, que ajuda na hora da cirurgia, no dia a dia deles, porque é muita coisa pesada, né? A vida da pessoa fica na mão deles. Então ele falou, não acredito, eu vou começar a estudar isso. E aí, você vê como que é legal? A própria egrégora, acho que falou, deixa ele ver para ele entender que a gente está aqui com ele, né? E correu tudo bem. Mas é legal fazer terapia em pessoas, até que não acreditam muito, e às vezes tem experiências. E a pessoa fala, entendi. Eu achei estranho, mas é uma energia boa. Então eu vou deixar ele ficar aqui. É interessante, né? É uma questão de enfrentamento também, né? Ele Sim. quis enfrentar isso porque ele não achou, vamos dizer assim, convencional, né? A pessoa, ela escolhe, é o que eu sempre falo, escolheu aquilo e aí o bloqueio está justamente naquilo, né? Porque também não veio também uma informação que ele tinha boas aptidões, né? Sim, com certeza. Ele era ótimo. E aqui também. Só que, por conta desse fractal, que ele perdeu a mulher nos braços dele, e o pai chegou para ele e falou: você não presta para ser médico? Acabou. Olha, a palavra tem poder, né? E antes da gente falar mais alguns casos, vamos falar sobre os animais, né? Existe, porque assim, os animais domésticos, a gente tem pessoas que têm outras referências de animais, não só cão e gato, né? Pode Sim. ter um coelho, sei lá, papagaio, tudo, periquito. peixe também entra Sim, nessa, né? sim. Mas especificamente os seres humanos demonstram mais afeição com cães e gatos, Sim. né? E os gatos e os cães parecem estar em uma conexão diferente com os seres humanos. Ainda vejo que os cães mais, os gatos do jeito deles também, né? É. Mas são as duas qualidades de seres que estão mais próximos aí do ser humano. E de fato reverbera a energia nos cães e nos gatos, mais nos cães, pelo que eu vejo, né? Sim. Existe algum passo que a pessoa pode ter de observação em relação a esses seres, né? Sabemos que existem pessoas também que maltratam e fazem coisas terríveis com animais, e esses animais, eles estão, por estarem mais próximos dos seres humanos, causam repercussões, né, Sim. na sociedade. Então, como é que as pessoas podem começar a prestar atenção e também dedicar uma atenção para os bichinhos que estão perto, Sim. né? Bom, os bichinhos, eles são os anjinhos, né? Eles vêm para ajudar a gente a seguir nosso caminho aqui. Então, geralmente, né, a gente fala de pet, geralmente é gato, cachorro. O gato, ele é diferente. Ele se vira, né? Eu tô falando aqui na terra, ele se vira e, às vezes, até tem que as pessoas colocam grades na casa para o gato não fugir, porque ele vai pra rua, ele volta, às vezes não volta mais, enfim. Ele mesmo consegue cuidar dele, né? Se você deixar um gato, às vezes você viaja, como você vai deixar um cachorro uma semana, né? Ele não vai comer, o gato ele vai lá e se vira, né? É diferente a tratativa de gato e cachorro. E energeticamente falando, o gato, ele transmuta energia. Então, se tem algum problema na casa ou com o tutor, ele pega aquilo para ele, para não prejudicar o tutor, né, ou a casa, e transmuta a energia muito mais fácil, né? Só se for algo muito pesado que precisa de ajuda mesmo. O cachorro, ele não transmuta energia. Além do cachorro precisar muito mais da gente, a energia de tanto do tutor quanto da casa, eles pegam, mas muitas vezes causa doença no cachorro. Por isso que o cachorro fica mais doente do que o gato, por exemplo, né? Pelo menos no meio que eu convivi, né? Então, a gente tem que entender que o papel dos animais aqui é para ajudar a nossa evolução. Então, por exemplo, naquele caso do cão orelha,
né? Não vou nem falar o que foi horrível o que aconteceu, mas que tem a ver, né? Por que o cachorro foi lá e apanhou tanto? Porque o cachorro era bonzinho, né? E o que tem a ver? Você vê, ele passou por um sofrimento, mas você vê que o karma não é do animal, é das pessoas que fizeram isso. Ele estava lá, certo? Você podia tratar super bem o cachorrinho, você poderia dar comidinha, brincar, mas não aconteceu isso. Então ele, com certeza, tiraram ele antes da hora do corpo para não sofrer mais, e ele já está lá em outra dimensão, porque o cachorro é muito mais rápido, é outra egrégora, é uma colônia de animais, então ele deve estar brincando já, com certeza, no mesmo dia. Agora, e as pessoas que fizeram isso? Então, a gente fala de karma, né? De ação e reação. Então, assim, não é o bicho que está aqui para ter karma, o bicho não tem karma, né? São as pessoas que tratam os bichos que levam as coisas positivas ou não. Por exemplo, eu adoro cachorro, gato, enfim. A nossa cachorra, acho que ela é mais bem tratada do que muita gente na família. É a ração, não sei das quantas, é as vacinas, é não sei o quê. Então, assim, eu trato, a pessoa fala, mas você fica falando com a tua cachorra? Eu falo, porque ela me entende. E a pessoa fala, ai, que bobeira, eu acho o máximo. Então, assim, você trata um bichinho com amor, porque ele tá te dando amor, né? Por que aquele bichinho tá na tua vida? Não é por acaso. É para você se desenvolver também na parte do amor incondicional. Porque ele depende 100% de você, né? Então, essa energia dos animais é linda. É uma energia assim de amor incondicional que é para a gente aprender com eles, né? Então é engraçado, né? Porque você chega em casa, você sente a energia. Para quem tem cachorrinho, gatinho, a gente sente a energia deles. É uma energia tão gostosa de amor. Você olha para eles e você fala, meu Deus, como que é indefeso, né? Um bichinho desse. Então você vai tratar bem, porque você tá lá na energia do amor, muitas coisas mudam na vida das pessoas, tem muita gente que tem um bichinho, nunca teve, e tem às vezes muita briga em casa, e aí começa a amenizar muito, porque aquela energia vai contagiando todo mundo da família. Então, o que é o animal? Ele veio para ajudar a gente a elevar, né, a nossa espiritualidade, ajudar a gente a entender que existe o amor incondicional, eles dependem 100% da gente. Se a gente não dá comida, não dá água, eles vão ficar sem comer, vão morrer. Então, a gente é uma troca, na verdade. E quando eles partem para outra dimensão, é na colônia dos animais, que eles vão brincar lá também. E muitas pessoas que eu atendo, eu faço muita terapia de ambiente também, mas de animais, elas falam, mas eu queria tanto que eles voltassem logo, tal. Falo, não, ele fez o papel dele aqui, o cachorrinho, o gatinho. Então, você pode até pegar outro cachorrinho, o gatinho. Pode ser que seja o seu cachorro uma semana depois? Pode, porque os animais, eles reencarnam muito mais rápido que a gente. Mas pega um cachorro para dar um amor, às vezes, diferente. Às vezes nem precisa ser o cachorrinho que você amava tanto. Pega outro, de repente, você acha outro no meio da rua e é o cachorrinho que você amava. E às vezes eles fazem as mesmas coisas, né? Tem gente que fala, mas será que esse cachorro que eu peguei fazia a mesma coisa que o outro? Pode ser que seja reencarnação mesmo, né? Mas não importa, o importante é a gente tratar com amor incondicional e respeitar, né? Não só o cachorro, não só o gato, criança, pessoas, né, idosos, a gente tem que respeitar um outro. Isso que é ter o amor incondicional, é você não fazer para as pessoas o que não gostariam que fizesse para você. É E isso. até mesmo você falou a questão, né? A gente falou pode ter a proteção energética e tal, mas a proteção do seu animal também material, porque às vezes a pessoa tem um cachorro que é considerado manso, gato manso, e o gato é mais difícil. E o bicho tem o ir e vir, vamos dizer assim. Sim. Eu deixo sair mesmo. E aí eu acho que as pessoas precisam colocar no mesmo patamar de proteção isso, porque meu cachorro ele vai na rua fazer o xixi dele lá, passear. O meu gato é muito mais difícil. Mas eu vejo que faz parte da proteção você evitar que o seu animal saia do seu ambiente. Sim, com certeza. Eu vejo muita gente que anda com cachorro sem coleira. Porque ele é manso, mas o problema não é só ser manso. E se ele vê um outro cachorro na rua e de Isso. repente sair correndo e o cachorro é de dentro de casa, ele vai ser atropelado. Você vai culpar o cara que atropelou o seu cachorro? A culpada é você que Outro tá. cachorro O outro cachorro que tá na rua, pegou. que pegou, você vai fazer o quê?
É você tem que ter essa responsabilidade, né? Então, acontece alguma. Eu vi muitas vezes já. Aconteceu alguma coisa, porque. Falei, mas o seu cachorro estava com coleira ou sem coleira? Ah, mas ele é manso. O problema da coleira não é ser manso ou não, não é só para isso. É para você realmente entender que se acontecer alguma coisa, você tá lá, tá com coleira, você segura, você tem né, você segura para não ser atropelado, para não ser mordido por outro cachorro, porque cachorro dentro de casa é mais Nutella, né? Eles não conseguem se defender igual um cachorro de rua. Então, as pessoas têm que ter consciência, tanto dessa parte espiritual, quanto da parte de, bom, meu cachorro é bonzinho, mas, de repente, não gosta de alguém, porque os animais têm isso também, né? Eu vi 2 vezes a minha cachorra ficar meio assim com pessoas do nada. Ficou quietinha, olhando, eu também senti energia, mas ficou acuada, sabe? Às vezes a pessoa vai fazer alguma coisa, o cachorro vai lá e avança. E aí? Você tá com coleira, você segura. Se você não tá, você vai falar, e agora? O que vai fazer? Às vezes, muitas vezes, muitos casos, cachorro de avançar, e o cachorro não era mal, não fazia nada demais para as pessoas, mas avançou e foi morto. Sentiu a energia também, às vezes os animais sentem, né? A intenção das pessoas, Com às vezes certeza. O cachorro é super manso, toca a campainha lá, um indivíduo e tal, ele já arrepia, já vai para querendo pegar, Exato. e não faz isso com ninguém. Então você tem que ter cuidado, né? Ele tem o instinto animal, ele é um animal, então ele tem o instinto animal. E tá tudo bem, tá dentro dos conformes, né? Que é o animal. Mas você tem que ter responsabilidade de tentar cuidar da energia do seu bichinho e de cuidar aqui da terceira dimensão mesmo. Andar com coleira, né? É muito legal as pessoas que conseguem adestrar o cachorro fica mais calmo. Às vezes tem um cachorro que é mais. É da personalidade também, né? Igual ao ser humano. Tem um cachorro que é mais bravinho, tudo. Você já sabe que não pode soltar em qualquer ambiente. Avisa a pessoa antes de entrar em casa, falar não faz isso que não gosta. Então, quem tem cachorro sabe que tem que ter um certo equilíbrio, né? Então, aí a pessoa fala, mas olha o que aconteceu com o meu cachorro, com o meu gato, porque aquela pessoa que foi culpada, não, foi você. A gente tem que ter responsabilidade. É como se fosse um filho. E é. Aí tem gente que fala, você vai comparar filho com cachorro? É um filho de. Eu falei que eu tenho a minha filha humana e a minha filha cachorra. E é. Né? E tem que tratar com amor, porque eles sentem isso e transmitem isso pra gente e ajuda muito na nossa evolução aqui na Terra. E depende também do que o cachorro passou. Eu já peguei um cachorro que era de rua e ele era extremamente bravo. Trauma. Ele era muito bravo mesmo. A gente tratava ele com carinho e tal, mas ele era arisco demais e não deixava pôr a mão. Depois foi ficando mais velho, foi ficando mais manso, né? Porque foi ficando mais dependente. Sim. Mas aí que tá, se você pega um cachorro desse e você coloca de novo na rua, o que vai acontecer com ele? Ou alguém vai matar, ou ele vai machucar alguém. Não dá. E também já vi casos de que o cara tinha um pitbull lá, super dócil. Super dócil. E ele andava com o cachorro com focinheira. E ele falava, eu ando com a focinheira porque ele não vai pegar ninguém. Ele é super manso, só que ele tem problema com outros cães. Aí que é o ponto. Então. Se ele vê outro cão, e como você tira? Você já viu briga de cachorro com cachorro? É difícil pra caramba. Então tem cuidados que são normais, que a pessoa muitas vezes deixa de lado, né? Mas e a questão do gato? Até vi uma reportagem esses dias, né? Um estudo, que é muito difícil o gato se fraturar, né? Porque ele tem uma energia que atua nos ossos, que atua, aquele ronronar é uma vibração, que atua de uma forma que eles ficam muito bem. É muito difícil ver um gato quebrar alguma coisa, né? É por isso que eles falam, o gato tem 7 vidas. É por isso. Eu tenho uma prima que ela tinha um gato, ela mora no 7º andar de um apartamento. O gato, ela falou, mas cadê o gato? Cadê o gato? A hora que ela foi ver, tava o porteiro ligou para ela, o seu gato tá, né, dona Marli? Seu gato tá aqui embaixo. Ela falou, como assim tá aqui embaixo? Ele pulou do 7º andar. Do 7º andar? Tava super bem. Foi paraquedas? Ele pulou, acho que ele pulou de pata, tava super bem. Ela falou, como assim, gente? Mas foi tipo voando. Ela falou, não entendi. Ele pulou do 7º andar e tava lá no jardinzinho. E aí o porteiro falou, olha, tem um gato aqui, acho que é seu. Você acredita? Não. E o gato viveu muito tempo ainda, tá? Não teve nenhum nada. Ela falou, meu Deus, eu vou levar para o veterinário, o que aconteceu? Não tinha nada. Nada. Caiu em pé ainda. Você vê. E assim, e o pessoal fala, o gato é líquido, né? O pessoal fala, porque eles
Eles vão em qualquer lugar. Eu vejo gato, às vezes, videozinho de gato, que eles, dentro de uma garrafa, o gato fica dentro de uma garrafa. Eu falei, gente, como é que o gato vai sair? Ele sai. Gente, o que é isso? Aquelas garrafonas que eles, né, que eles colocam, acho que mantimentos. Ele sai. Eu falei, como que ele entrou? Ele vai ter que sair, né? É muito doido. E às vezes também tem relatos assim, ó, que tem a ver com a casa, né? A pessoa morava num local e o cão tava bem, o gato tava bem. O gato tem uma dificuldade de mudança ainda, né? Sim. Aí mudou de casa, Sim. o bicho adoeceu, né? Claro. No caso, que nem aqui no estúdio lá, os gatos têm aqui, mudou a personalidade. A gata, uma das gatas que tem aqui, era tímida. Veio pra cá, virou assim, super, até comunicativa. Parece que ela fala com a gente. É aquela pretinha? Não, a Elfaba, aquela mais clarinha. Ah, A olha. pretinha sempre foi daquele jeito. É. Olha, mas você vê como muda? Porque é um ambiente. É um Você ambiente. vê que se você encontrar com ela vai parecer que ela conversa com você. Ah, mas E antes eles conversam mesmo. a outro ambiente também era muito favorável energeticamente, Sim. mas ela ficava mais, acho que dentro da casa, né? Então, agora ela se sente mais solta, né? Falar, agora é minha vez, e andar para lá e para cá, gostoso, mas e eles sentem mesmo, não tem jeito. E quando o ambiente é ruim, eles também sentem, né? Que daí eles adoecem. E a obsessão espiritual? Muitas pessoas têm dúvida. No fato de a obsessão espiritual, normalmente, ela é destinada para um ser humano que tem vínculos e comportamentos de ego, né? Sim. E aí a pessoa muitas vezes fala, mas o meu bicho tá sofrendo uma obsessão espiritual. Chega, tipo, o meu bicho tá sofrendo, porque parece uma coisa estranha, né? Mas acontece. Quando eu faço o tratamento para animais, tem lá a parte de obsessores, parceiros de afinidade, tem toda essa parte de magismo que mandam para os animais. Muitos animais recebem magismos, às vezes diretamente, às vezes o magismo é para a pessoa, para o dono, para o tutor, e aí reverbera no bicho, porque eles sentem aquela energia e pega para eles. E aí acaba, né, morrendo, enfim. Mas existem. Por quê? O que os negativos fazem? Já que tá tudo bem aqui com essas pessoas da casa, eu vou fazer alguma coisa para irritar eles aqui dentro. Então eles pegam os bichos, eles pegam crianças. Porque não é diretamente com o animal ou com a criança, por exemplo. É para atingir o humano, os Terceiros. terceiros. Então, aí é mais fácil, porque o animal não faz Merkaba de proteção todos os dias, né? Eu passo, não. Eles são o próprio amuleto, né? Eles são o próprio. Então, quando a gente tá passando por alguma coisa não muito boa, é legal fazer proteção dos animais também. Porque a proteção dos animais, as pessoas falam assim, vai defumar a casa? Envolve, faz o Sim. processo com o bicho. Por que não uma oração, Sim. uma doação de energia Sempre também? tem que, quando a gente faz uma oração, uma limpeza energética, tem que colocar todo mundo da casa, inclusive os animais. Porque se eles já estão atuando o tempo todo, né, é interessante que a proteção fique... Tudo é energia. Tudo é energia. E você já percebeu que às vezes tem cômodos num ambiente, é que a gente tá falando, que ou o bicho fica lá muito tempo, ou ele evita, né? Sim. Tem muito disso também, né? Porque às vezes ele sente uma energia não muito boa lá. Assim, o que pode acontecer? Tanto energia da terra, quanto energia de entidades. Às vezes tem entidades, por exemplo, na minha casa, no meu apartamento, quando eu mudei, tinha uma coisa estranha em um dos quartos. Aí meu marido, um dia, dormindo no quarto, ele fez uma projeção astral e viu como se fosse uma criança escondida em cima do guarda-roupa. E era de lá que a gente sentia a energia ruim. E na projeção ele conseguiu enxergar isso. E aí ele assustou, porque uma energia, não é que aquela pessoa aquela entidade estava fazendo algo ruim, mas a energia era tão densa que estava sofrendo a entidade. E aí eu peguei, ancorei, fiz toda a limpeza, a gente encaminha as entidades para o hospital de cura, e nunca mais teve nada. Porque aquela entidade estava lá naquele local, a gente está vendo como um guarda-roupa, mas lá na dimensão dele pode ser que é um esconderijo. Porque às vezes está vivendo uma cena em looping e está escondido para ninguém matar ele. Tá dentro de um duplo ali, né? Tá dentro de um duplo.
O ponto é que às vezes a gente está falando de animais e tudo bem, o animal pode reencarnar de uma forma mais rápida, mas só que o próprio ser humano muitas vezes não se liberta do bichinho, né? Às vezes faz 10, 15 anos que o bichinho desencarnou, e aí a pessoa evita, como você disse, né, Sim, ter outros animais, muitas vezes para não, depois não ter que passar de novo por um sofrer. sofrimento, né? Uhum. Mas aí colocando dessa forma, a gente entende que tem algo mais coletivo ali, né, dentro de uma egrégora. Até uma vez o Wagner até falou que tinha um guardião lá que se apresentava até com um formato de Yorkshire, que os bichinhos Legal, desencarnam é isso também são aí. recebidos, né? Sim, com certeza, porque eles veem que quando eles, para ser recebido, eles vão ter que entender que lá é legal. Então eles vão ver alguém recebendo eles, que é o Yorkshire lá, né? Eu tô até imaginando, ia ser legal, né? Você vê um negócio desse, que bonitinho, Yorkshire é um mentor. o mentorzinho. E aí, mas é isso mesmo. Eles também faz parte do processo. Eles também têm reencarnações. Então eles têm que ficar num local, numa colônia, que eles se sintam bem. Às vezes a pessoa demora 10, 15 anos para ter um outro bichinho, que eu entendo, porque é um sofrimento, né? Quando você perde o bichinho. Mas às vezes o seu bichinho tá lá esperando você, porque o tempo e espaço lá é totalmente diferente daqui. Aqui passou 15 anos, lá passou 15 meses, né? Então, depende muito da conexão e o que ele vai trazer para você conseguir dar mais um passo, né? Subir mais um degrau na evolução. E até o processo do amparo e do tempo de reencarnação. Por exemplo, você tem um leão, uma zebra, Sim, é diferente de um cão. sim, Existe até um estudo da frequência energética, né? Que a maioria dos animais que não tem contato com os humanos, eles têm os chakras deles do umbigo para baixo ativo. tá. E os que acabam tendo contato com o ser humano começam a desenvolver o cardíaco. Olha, não sabia, é um estudo? Eu não É sabia um desse estudo, que estudo legal, hein? de percepção, né? Que eles É. começam a ter o sentimento que nós temos, né? No Sim, caso, né? sim, E aí é algo diferente que surge neles. sim, porque é diferente, eles estão lá na selva, né? Uhum. Não tá com o cachorro, o gato, os pets, eles estão convivendo com a gente aqui. É diferente da convivência, eles estão no habitat deles e não tem ninguém, eles que têm que sobreviver, eles que têm que pegar a comida deles. Então aqui não, aqui a gente faz tudo para os pets. Então eu acho que energeticamente realmente tem que ser diferente, né? É, é interessante porque também a gente vê golfinhos, né? Tem uma outra vibe, os próprios primatas, eles têm umas percepções diferentes, os elefantes, né? Mas assim, tecnicamente, né, teria que ser assim, né? Mas eles convivem só entre os da mesma espécie, Sim, né? sim, exatamente. Então eu acho que fica desenvolvendo ali um laço entre eles. A partir do momento que começa a desenvolver algum laço com o ser humano, muda algo Sim, na frequência do sim. animal lá, e isso daí é nítido. Com certeza. Eu vou contar uma coisa engraçada, bem engraçada, mas triste. Eu fui em uma das uma vez Engraçado e triste. engraçada e triste. Eu estava, em uma das minhas viagens e tinha um local que ficava uns macacos. E só tinha um macaco nesse local. E eu olhei e falei: "Nossa, que triste". Eu fiquei triste. Eu senti aquela energia daquele macaco. Falei: "Nossa, que triste", macaco lá sentadinho no canto dele e tal, e era de vidro, assim, né. E eu peguei, fui mexer com ele, né, falei: "Deixa eu dar um tchau pra ele", porque estava muito ruim a energia. Aí ele olhou pra mim e mostrou o dedo meio pra mim. Fica nervoso. Por isso que ele tava lá. Eu falei para o Leandro, falei: "Nossa, ele mostrou o dedo meio pra mim". Você vê como ele sente? Ensinaram ele ainda. Gente, ele tá no meio, você vê? E ele sabia o que ele estava fazendo, ele falou assim: "Meu, me deixa aqui, tá louca?". Daí meu marido falou assim: "Ah, eu não tirei foto disso". Eu falei: Devia ter "Devia filmado. ter filmado". Mas, ó, e eu fiquei com mais dó ainda. Eu falei: "Meu, para o macaco fazer isso, ele tá muito bravo, Eles muito, são parecidos com a gente, tadinho, né? Porque eles desenvolvem algumas questões. Até aqueles menorzinhos, né? Os macacos menores que o saguezinho". pessoal fala assim, não dá liberdade, porque se você der um negocinho aqui, amanhã ele não vem pedir, ele já vem e Já vai pega. e pega.
Mas você vê, acho que é na Índia, né, que eles roubam a bolsa das pessoas, celular. Tem que ficar esperto que eles vão lá. E eles já têm, olha o raciocínio não, né, mas eles vão, parece que desenvolve até um raciocínio, lógico. Ele pega o celular, porque ele sabe que a pessoa vai querer ir atrás, ele negocia, tipo... vai dar comida? Dá a comida que eu devolvo o celular. É isso aí. Parece até que começa a ter racional. Mas então, você viu o macaco mostrando o dedo do meio? Como assim? Como que ele aprendeu isso? Mas ele tava com raiva, concorda? Sim, demonstra. Né? Daí eu falei, gente, eu fiquei olhando, eu falei, gente, eu comecei a rir, porque foi muito inusitado o negócio, né? Falei, mas é uma energia, tadinho. Tava lá, né? Sozinho. Frustrado. Exatamente. Tá no ambiente dele, querendo ou não, tá triste, né? Mas eu falei, é engraçado, mas é trágico, né? Porque trágico. ele tava sentindo muita coisa ruim, né? E aí, assim, né, a gente tá falando de várias questões e a gente vamos chegar de novo na questão da reencarnação e de toda a influência que isso desenvolve aqui. A gente falou uma vez passada algo semelhante, mas vamos colocar aqui, às vezes as pessoas, elas têm a impressão, dentro dos estudos espiritualistas, às vezes até meio que catedrático, que assim, olha, eu vou ter que reencarnar com algumas limitações, ou sofrimento, privações excessivas. E aí fica na cabeça de algumas pessoas que só assim mesmo, ela consegue a redenção, né? E é algo que eu estava até comentando mais vezes. Poxa, não seria legal também, lógico, desenvolver a consciência que você pode estar com tudo de bom, mas para fazer coisas muito boas também, né? Sim. E evitar tanto sofrimento no material, que é uma queda de braço isso, eu acho, né? Total. Eu falo para todo mundo, Fael, não precisa sofrer para resgatar as coisas. Não precisa. Por isso que eu falo, quando a gente estuda e tem consciência do que é o outro lado, né, a outra dimensão, você entende que não precisa sofrer. Lembra que uma vez eu vim aqui e falei de uma cliente que ela é cega, e ela escolheu vir cega, porque ela achava que ela fez muita coisa ruim na outra vida, né, não gostava das pessoas, que ela não achava, a pessoa tinha que ser do jeito que ela achava, tinha que ser bonita, tinha que ser rica, tinha que ser tudo, porque ela tinha dinheiro. E ela quando ela morreu, ela viu, a gente viu o nosso filminho, e ela olhou e falou assim, por que eu fiz isso? Então, para ajustar isso na cabeça dela, ela falou assim, então eu quero viver até os 10, 11 anos, né, vendo tudo, e depois perder a visão, e foi isso que aconteceu com ela. Com 10, 11 anos, ela perdeu a visão por conta de medicamentos, e ela começou a enxergar, depois ela não conseguia enxergar as pessoas, mas por quê? Porque ela queria gostar das pessoas do jeito que elas são. Se era rica, pobre, feia, bonita, gorda, magra, amarelo, cor-de-rosa. Foi ela que quis. Mas precisava? Por que ela fez isso? Porque ela achava na cabeça dela crenças limitantes. Olha o problema de crença limitante. Eu tenho que sofrer para resgatar. O medo de não conseguir, tipo, vir de boa, vamos dizer assim. E ficar pior. E de repente cair de novo no mesmo problema. Mas se você tem... Mas, ó, eu falo para todo mundo, gente, quem entendeu isso, quando reencarnar, pega leve, que não precisa vir sofrendo, né? Poderia escolher vir milionária, e até pior, né? Já falei isso também. É até pior, porque quando você tem muito dinheiro, você tem que ter muito mais consciência, né? O dinheiro não é o problema são as pessoas que têm dinheiro, né? Dinheiro é maravilhoso, se você consegue ajudar, se você consegue, às vezes, dar a vara para pescar, não precisa dar dinheiro para a pessoa, mas ensina ela a fazer alguma coisa, até para a evolução dela. Porque tem gente que tem dinheiro, eu dou dinheiro para minha mãe, para meu pai, para meu irmão, para a família inteira. A família inteira fica lá, estagnada, não faz nada. Isso também tá errado. A pessoa veio aqui, ele tá interferindo na vida das pessoas. É o livre-arbítrio de cada um, ok, mas a pessoa tá lá, gostoso, né? Receber lá, sei lá, uma mesada de 15 mil por mês, 10 mil por mês, você vai trabalhar? Não. A pessoa tem jeito de falar, não vou trabalhar, vou ficar aqui, tá tudo bem. Tá errado, porque tá estagnando a vida da outra pessoa. A gente tem que pensar nisso também. São ferramentas, né? Ferramentas que podem ser bem utilizadas ou não, né? Sim. Também eu já vi o caso de, tipo, ter feito tanta coisas inconscientes na Terra aqui, tantas que, lógico, que a pessoa não vai chegar num plano espiritual na hora que tiver a oportunidade de reencarnar, não sei,
e ter esse tipo de consciência que nessa. Ela teve um certo tipo de Sim, consciência, né? sim. E aí meio que já reencarna numa lei da atração, atraindo algumas situações difíceis, alguém escolhe por ela. Esse que é o Então, ponto, aí você não vive, você sobrevive, né? né? Você vai viver das escolhas das pessoas. Aí você veio aqui e perdeu a oportunidade de evoluir. Por que a gente reencarna? Por nossa evolução. A gente sempre está aprendendo, 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 aprendendo. Então, se você reencarna e tem muito dinheiro e não quer fazer nada, fica lá, você vai aprender coisa? Você vai aprender coisa, mas não tanto quanto se você tivesse a responsabilidade de ensinar, de trabalhar, de ensinar a pessoa a pescar, sabe? E não ficar só dando dinheiro. É claro, Rafael, que eu vou ensinar minha mãe e meu pai a pescar. Não, eles já estão idosos, tem que ajudar mesmo. Mas gente mais nova, tem muita gente que não quer nem saber de trabalhar, só quer receber o dinheiro. Tá errado. A pessoa fala, mas eu gosto. Tá bom, mas você vai ter que reencarnar de novo e às vezes vai ser pior do que encomenda. Você não aprendeu nada que você tinha que aprender aqui. Nós viemos para tomar ação, né? A gente tem que tomar ação, tem que girar essa energia na nossa vida, né? No nosso corpo. A gente tem que aprender, a gente tem que ensinar, mas não precisa ser na dor, pode ser no amor. E essa ferramenta que muitas vezes as pessoas, sei lá, usam mal, né? É algo que eu acho que é o grande paradigma da humanidade, né? Porque às vezes a pessoa é muito generosa, muito espiritualizada, e às vezes falta o recurso. Muitas E vezes, às tá? vezes o recurso está na mão de uma pessoa que é muito fria, calculista. Uhum. Então é algo que eu vejo que está sempre presente, esse Sim. duelo, né? Uhum. E tá, sabe por quê? Porque não é o que a pessoa tá fazendo, é a energia que ela emana. Tudo é frequência, tudo é energia. Tudo é neutra, a energia é neutra, neutra. Você pode ser um cara que maltrata todo mundo, mas pode ser milionário, porque a sua energia do dinheiro está em você. Você dá abertura para a energia do dinheiro. Aí pode ser uma pessoa que ajuda todo mundo e nunca tem dinheiro, está sempre faltando, porque ela não tem essa energia do dinheiro. É frequência, energia, é uma energia de troca. Então a pessoa fica na escassez. Eu vou ajudar, vou ser bonzinho, eu vou ajudar todo mundo, eu vou dar o que eu não tenho, e é assim que tem que ser. Não, tá errado. Você, primeiro tem que se ajudar. É você. Porque se você não estiver bem com você, você não consegue ajudar ninguém. Não tem hipocrisia nisso. Eu falo, gente, se eu não tenho a energia da prosperidade em mim, eu não consigo ajudar você na prosperidade. Se eu não tenho saúde, eu não consigo ajudar você na saúde. Se eu não tenho um relacionamento bom, eu não consigo falar de relacionamento. É simples assim. O que a egrégora faz? Eu sou uma ferramenta. Eles usam o meu ectoplasma, a minha energia para tratar as pessoas. Como que eu vou dar o que eu não tenho? Então tem um monte de gente que fala, eu sou tão bozinho, eu ajudo todo mundo, só que eu não consigo mais, porque eu sou terapeuta. E tem muita, tá? É bom até falar, porque a pessoa não entende. Eu sou terapeuta, eu ajudo todo mundo, mas minha vida tá uma bagunça. Porque você não se ajudou primeiro. Não pode, não dá para mentir para energia. Se você não tem uma energia boa para tratar determinados assuntos na pessoa, você não vai tratar, porque você não está bem com você mesmo. E é muito legal saber disso, porque é uma responsabilidade. Por exemplo, se eu tiver com alguma, se eu não estiver bem, se eu estiver com alguma coisa, eu não faço terapia. Eu não tô com energia boa para doar. Porque a gente faz o quê? A gente doa energia. Se a minha energia não tá boa, logo não vai ser legal. E o pouco que tava desgota, né? E pra gente também, né? Agora, se você tá com energia boa, entender o que é a energia da prosperidade, entender o que é a energia de um relacionamento, entender o que é a energia do dinheiro, tá em você isso. Então você tem para o universo é abundante. Todo mundo pode. Só que você tem que querer. Você tem que entender que tudo é frequência, tudo é energia, então você é o que você pensa. Quem fala muito disso, que eu acho o máximo, é o Hélio e o Bashar, que é do Dario Anka, né? Dario Anka. Tá Maravilhoso, muito em alta também o Bashar, né? maravilhoso. É aquilo lá que eu penso. E eles falam, toda vez que eles falam, eu olho e falo, cara, é isso aí. E eu tenho experiência própria, porque eu não era assim, Fael, antes. Eu não entendia energia, eu não entendia o que era energia do dinheiro, energia. Nós somos o que nós pensamos, tá? Mas aí a gente fala da boca para fora. Mas eu quero ser rica, milionária. Eu quero ter o melhor relacionamento do mundo.
eu já sou, né? Porque é ser para ter, eu já sou. Uhum. Mas não é da boca para fora. E também uma vez por dia a pessoa fala. Até pode falar, mas é uma Mas vez por o dia. problema não é falar, o problema é sentimento. É. A magia está no sentimento. Uhum. Você é mesmo? Então, tira todas essas crenças limitantes que você tem, para não ficar pensando, né? Que, igual o exemplo do Hélio, eu quero um carro. Coloca lá na garagem o carro. Você não tem o carro, mas você quer o carro XYZ de 300 mil reais. Aí você não tem dinheiro para pagar a conta do outro dia. Mas eu quero. Mas aí toda hora eu vou lá na garagem para ver se o carro chegou. O que adianta? Ou depende do pensamento da pessoa, enguiça um carro de um amigo e ele guarda lá na sua garagem. E não é aquele carro que pode até ser, mas não é seu. Pode ficar uns dias aí. Obrigado, chegou o carro. Chegou o carro, mas não é dele. O carro tá lá. Né? Mas assim, é fácil entender? Não, não é. É muito difícil. O dia que eu entendi, eu falei, opa, mudou. E muda. É difícil, Fael. Você falar, é que a gente tá na terceira dimensão, toda hora tem um problema, aí a pessoa não tem paciência, ansiedade. Eu comecei a fazer a terapia, mas ainda não surtiu efeito. Eu falei, filha, mas faz uma semana. E eu falo para as pessoas, gente, a terapia é assim, a egrégora limpa todo o campo energético. É como se a egrégora fizesse uma limpeza, né? Tá tudo sujo de energia aqui, limpa para você tomar ação. A mudança tá dentro de nós. Porque eles não podem interferir no seu livre-arbítrio. A pessoa, e as pessoas que entendem isso, nossa, é um negócio, tem um monte de depoimento. Deslancha, né? A pessoa chega para mim e fala, eu quero um emprego. Eu tô desesperado. Daí a gente faz a terapia. Limpa todo o campo energético da pessoa que tinha um monte de fractal e crenças limitantes. De dinheiro, enfim. Aí a pessoa chega para mim e fala, mas faz uma semana que eu fiz e não veio emprego. Eu falei, filho, mas você mandou currículo? Não. O emprego vem assim, cai do céu. Eles vão esperar a egrégora chegar, olha, um emprego para você. Não é isso, né? Que é. As pessoas não entendem, não é assim. A gente tem que tomar ação, é energia. Se a gente não faz a energia girar, não vai acontecer, gente. A gente tem que entender que tudo a egrégora é como se a egrégora colocasse a gente na frente de uma porta e você tem que abrir a porta. É isso aí, entendi. Né? Então, e assim, é muito legal falar disso, que não é fácil a gente entender que é uma energia, tudo é uma frequência, mas quando a gente entende e faz experimentos pequenos, eu quero um chocolate. Aí você pensa e fala, daqui a pouco chega esse chocolate para mim. Chega. Eu quero, sei lá, uma rosa. Alguém te dá uma rosa. Vai fazendo com coisas pequenas. De repente, você vai falar, entendi qual que é a lei do universo, entendi o que é a frequência, então agora eu vou criar coisas maiores. É isso. Então, assim, é difícil. Eu falo que eu passei por isso. Mas quando você entende isso, você fala, entende? Virou uma chave. Vira a chave. Penso que muitas pessoas estão no limiar de virar essa chave, Sim, né? muitas. Às vezes estão lá virando na hora que vamos dar a analogia do carro, vai dar a partida volta. Volta, né? Por quê? Crença limitante. Medo, ansiedade. E nós estamos, aqui a 3D é densa. Tudo vai te puxar para baixo. Então, estuda, expanda a sua consciência, faça a reforma íntima para você olhar e falar, opa, vocês estão me enganando, né? Então, não é assim não. É do outro jeito. Deixa eu virar a chave aqui, porque não é aqui nesse caminho que tem que seguir. E por falar em caminho, por falar em terapia, por falar em possibilidades, né? As pessoas ouviram tudo o que você falou e sempre estão aqui nos comentários. Você sempre perguntam nos comentários, né? Como é que eu faço para ela me atender? Então, escuta bem, ela vai passar aqui como é que você faz. Você pode até perguntar aqui outras coisas, mas saber como ela vai te atender é aqui, com ela, tá bom? Fala aí, pessoal. Vamos lá. Então, para os atendimentos, é só entrar no site taijoiaterapias.com.br/mude de vida. E também tem lá, né, no Instagram, Thaís Joia, tem no YouTube, Thaís Joia também, lá tem todos os podcasts, né, os cortes e tudo que eu faço. Conto várias histórias de atendimentos, de clientes. É legal porque a pessoa se conecta, né, eu falo de vários assuntos. Então, quem quiser conhecer meu trabalho, é só me seguir lá. Maravilha, vou deixar aqui então para vocês poderem ter acesso, tá? Tem diversos cortes da Thaís também.
Vou deixar, vou criar uma playlist aqui com os episódios da Thaís para que você possa ver na sugestão, né? São várias participações, então tem outros conteúdos aqui com matérias interessantes, exposições interessantes do dia a dia, do trabalho, exemplos, né? Então vou deixar aqui para que você possa assistir como sugestão. Gratidão, viu, por mais uma participação. Gratidão é minha, adoro estar aqui. Como eu sempre falo, é uma energia muito boa. E quem sabe, né? Depois a gente vem com novidades, outras histórias, outras fofocas astrais, mas é muito bom estar aqui. Gratidão, gratidão recíproca é verdadeira. E é isso aí, pessoal. Eu vejo vocês aqui no nosso próximo episódio. Até lá.